Olha só que lugar lindo, exposição do Van Gogh. Você está aqui no Estúdio Habitar e hoje eu vou trazer para você essa exposição maravilhosa do Van Gogh, as obras, toda essa maneira de trazer Van Gogh para perto das pessoas. Uma exposição moderna, diferente, onde você interage com o Van Gogh. Mas fica até o final do vídeo, que tem um trabalho para você executar com ideias sobre Van Gogh, muito fácil de fazer. Vem comigo, vamos conhecer tudo de Van Gogh, nos inspirar, depois praticar Van Gogh. Essa exposição vai nos levar à vida atribulada de Vincent van Gogh e a história de um homem que aos 27 anos decidiu ser artista sem até então ter dado qualquer tipo de mostra em relação a talento especial para o desenho ou para a pintura. A sua arte começa então a ser apreciada cada vez mais num circuito restrito, poucas pessoas conhecendo, e vai aos poucos ganhando fama mundial, várias décadas após a sua morte. Van Gogh tinha uma grande objetividade, sabia o que queria. Com uma disciplina de ferro e uma enorme tenacidade, tentava superar-se a cada desenho, a cada pintura. E aí, nesse momento da exposição, há um descortinar e a gente faz realmente uma imersão dentro das obras de Vincent van Gogh. E é emocionante, você entra na sala e já é absorvido por esse azul, por esses formatos de pincelada desse grande impressionista Van Gogh. De que tinha muito para aprender, Van Gogh estava ciente. Por isso, então, ele muda em final de novembro de 1885 para Antuérpia. E ali ele fica, então, entre Paris, Arles, Saint-Rémy, diversos lugares onde ele vê a ideia da natureza, se inspira com os fatos reais, acontecimentos reais, e começa a pintar, então, com esses traçados que ele traz do desenho. A gente vai ver que Vincent van Gogh deixa mais de 1030 desenhos. Ele é um desenhador, ele caminha por esse processo entre o desenho e a pintura, por isso ele tem tanto a ver com os vídeos desse canal, e vai então perseguindo o processo de aprimoramento do seu trabalho. Sempre fui fissurada nas pinturas de Van Gogh, mas nesse momento que eu estava diante dessa magnitude, podendo enxergar cada pincelada, cada movimento, cada intenção de Van Gogh, eu fiquei absorvida de uma tal forma que eu cheguei em casa na mesma hora e comecei a estudar como ele conseguia essas pinceladas, dando tanto movimento, partindo do desenho, e o que vinha primeiro, o escuro, o claro, e quantas vezes, quantas misturas. Então descobri diversas possibilidades de você usar esses traçados para criar esse movimento. Então olha aí como é que eu fiz rapidamente alguns lances desse trabalho. E com o giz de lousa, então, eu risquei só para ter uma ideia de como a gente pode exercitar esse processo do Van Gogh, E visitando a exposição, você vai sentindo, como o azul e as nuances são totalmente pinceladas curtas, sem preocupação de mistura. Pinceladas intercortadas o tempo todo, com um fundo mais escuro primeiro, e depois vão colocando-se pinceladas em cima desses próprios tons. Acompanha aí. E aqui já começa a escurecer as pinceladas, Realmente é um achado essas pinceladas e o efeito que ela traz, Então, a gente pode associar isso a diversos trabalhos que a gente faz, Não para imitar e fazer igual, esse não é a nosso objetivo aqui, é realmente aprender com Van Gogh, efeitos e técnicas. Então, é isso que a gente está tentando aqui. Então, fui entrando com marrom e preto, E não pode ter desespero, tem que ir fazendo aos poucos. Que efeito legal que dá as camadas de pincelada, que é o forte do Van Gogh, São diversas camadas de pincelada. E sempre assim, olha, as pinceladas escuras primeiro, E depois as mais claras por cima, para dar um efeito de movimento. Concluída então essa etapa de experienciar Van Gogh, colocar em prática os traçados, a gente vai sentindo o tanto que o azul de Van Gogh nos inspira, como é forte esse arredondado que já faz parte do meu trabalho pessoal, as espirais, e o tanto que esse movimento de espirais vai tomando conta da nossa sensação, da nossa expressão, e aquilo parece que cola na nossa vontade de se expressar também. Por muito tempo, Van Gogh
continua o seu programa de cópias e de desenhos de modelos, dedicando-se sobretudo aos modelos de camponeses. A imitação dos estudos anatômicos e o desejo dos modelos vivos ajudaram-no a aperfeiçoar as figuras, tanto no volume como nas posições. E ele entra depois nas diversas formas que ele próprio se retrata. E de novo a pincelada entrecortada fica livre e ao mesmo tempo sem preocupação de misturas. Você observa no nariz, nos olhos, pinceladas marcantes, mas sem que haja mistura entre elas. Lentamente a mudança dos azuis toma um novo colorido na paleta de Van Gogh, proporcionada pela influência da natureza maravilhosa da cidade de Arles. E ele então, entre as diversas cartas que manda para o seu irmão Theo, ele diz o seguinte: manda-me imediatamente a tinta, por amor de Deus. A época dos pomares em flor dura muito pouco e sabe que são motivos que alegram toda a gente. E passa a pintar essa riqueza, né, dos florais, das flores e da natureza da região. Uma exposição maravilhosa, fiquei encantada, um show de arte e tecnologia. Vale a pena conferir tudo isso. Uma exposição imersiva, onde você tenta trazer para o seu coração as sensações de Van Gogh, o traçado e as pinceladas. A exposição está aqui em Campinas, no Parque Dom Pedro. Se você mora na região, vale conferir, porque isso que a gente trouxe é só um lampejo, né, da grandiosidade da exposição. Daqui ela vai para Belo Horizonte, para as grandes capitais do Brasil. Então não se esquece, viu anunciado, corre para vivenciar Van Gogh. E o nosso desenho, gostou do nosso desenho? É isso, a nossa pintura, o nosso desenho, traços, também tentando trazer para você um pouco da arte, um pouco das sensações de Van Gogh para fazer sua vida cada vez melhor. Não se esquece de se inscrever no canal e ficar comigo toda semana para os nossos vídeos. Tem muita novidade por aí.